livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 3. Para a nossa equipe, depois eu vou pular para o versículo 12, então eu vou ler o 10, depois eu vou ler 12 e 13, você que gosta de anotar. Eu vou fazer esse momento para consagrar dois assuntos muito importantes. Nosso mês, na nossa vida financeira, no mês de abril, já é o nosso primeiro domingo, nós vamos orar por bênção de provisão, por bênção de riqueza, bênção de multiplicação, à medida que também nós vamos orar consagrando o nosso jejum da vitória. O jejum da vitória, baseado aqui no capítulo 10 do livro de Daniel, 21 dias jejuando. Como é que nós vamos fazer? Vamos tirar um tipo de comida, vamos tirar um tipo de bebida e vamos tirar ou acrescentar um hábito. Por isso nós vamos ler à luz da palavra, de onde vem essa ideia. A gente não inventou a roda, não foi nada da minha cabeça ou dos nossos líderes, é Bíblia, é palavra de Deus. Você quer saber se uma coisa é boa para você? Vê se está de acordo com a palavra. Não é o Lucas que te convence, não é os homens que podem te convencer, mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Quem crê na palavra de Deus, dá um glória a Deus aí. Então nós vamos tirar um tipo de comida, vamos tirar um tipo de bebida e tirar ou acrescentar. Eu vou pedir para a igreja acrescentar comigo um hábito muito bonito, muito importante. Eu peço que você também, de maneira particular, tenha os seus propósitos. Mas vamos à palavra de Deus, aqui na leitura de Daniel 10, capítulo 3, você pode acompanhar com a gente na tela. Diz assim, Daniel falando: não comi nada saboroso, carne e vinho não provei, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática. Então daí, comida, bebida e hábito, até que se passaram 3 semanas, 7, 14 e 21 dias, vamos para o versículo 12, para entender o porquê dos 21 dias, por que 3 semanas, aí Daniel começa a contar da visitação que ele teve de um anjo do céu, e aí ele está falando da palavra do anjo. Anjo fala para Daniel: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Quem crê que vai ter resposta do céu? Então, desde o primeiro dia, guarde essa informação, versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia, espírito maligno, o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu durante 21 dias, desde o primeiro dia, Deus já mandou resposta do céu, mas houve uma batalha espiritual, o mundo espiritual existe Deus, existe o diabo, e o diabo não brinca de ser diabo, as coisas, nós não estamos aqui na igreja para brincar de ser crente, existe mundo espiritual, existe céu, existe inferno, as coisas acontecem acima da nossa cabeça, mas nós somos livres, nós somos protegidos pela presença do nosso Deus. Então aprenda isso, entenda isso, existe mundo espiritual. Então ele está dizendo aqui, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, o arcanjo, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Quem pode dar um glória a Deus? Então, você está vendo aqui na leitura da palavra de Deus, que existe mundo espiritual, existe batalha espiritual, existe um mundo sobrenatural, mas deixa eu declarar uma bênção sobre a sua vida, você pode levantar a sua mão? A igreja se move no mundo sobrenatural, a bênção de Deus para a sua vida vai ser no mundo sobrenatural, existem coisas que são impossíveis para os homens, mas não há nada que seja impossível para Deus, você oferta é no mundo espiritual, você serve é no mundo sobrenatural, você crê num Deus sobrenatural, você está aqui porque o poder de Deus é do mundo sobrenatural, é espiritual para a nossa vida. Se fosse só dependendo de nós estaríamos muito limitados, perdidos, fragilizados, mas nós estamos protegidos por um Deus que tem autoridade no mundo espiritual. Então entenda isso, a igreja se move no sobrenatural. Quem crê nisso dá um glória a Deus. Então por isso o jejum da vitória, que no capítulo 10 de Daniel, que nós aprendemos com a palavra, o jejum da vitória é para movimentar o céu, é poder sobrenatural.
Nós cremos que nesse tempo, nós entramos numa batalha espiritual, e por isso, a exemplo do que era o profeta Daniel, nós vamos nos organizar. Organização e poder caminham de mãos dadas. Nós vamos organizar. Daniel era um homem que orava 3 vezes por dia. Nós vamos orar como Daniel fez. Ele orou até receber resposta. Não foi ele que determinou 21 dias. Você viu na leitura, ele orou, e aí o anjo estava numa batalha, e com 21 dias chegou a resposta. A gente entende o que? Se demorasse 22 dias, ele orava um dia a mais. Se demorasse 40 dias, se demorasse um ano, ele estava disposto a receber resposta do céu. E deixa eu fazer uma pergunta para você: a sua família é importante para você? Sua vida financeira é importante para você? A cura que você precisa é importante para você? Então nós temos que clamar a Deus. Diga: eu creio que o meu clamor vai ter resposta do céu. É nesse momento de clamar, e enquanto o mundo espiritual está se movimentando, que muitas pessoas desistem, param pelo meio do caminho, param de orar, param de crer. Assim como na área do dízimo, as pessoas começam a dizimar, querendo fazer uma barganha com Deus, achando que dízimo é o tigrinho, achando que dízimo é bete. Aí, o primeiro mês não aconteceu, no segundo mês não aconteceu, eu paro de dizimar, estou fazendo troca, estou fazendo barganha, estou fazendo chantagem com o céu. Não é assim. Nós estamos aqui porque nós somos pequenos, mas o nosso Deus é poderoso, Ele é grande. Então nós nos colocamos na presença de Deus. Existe uma batalha espiritual, e nós aprendemos com esse texto uma coisa ainda mais para deixar a gente mais pensativo. Existem causas que estão retidas, e elas estão retidas no mundo espiritual. Jesus está ensinando os seus discípulos, aí os discípulos chegam para expulsar um demônio, o demônio não sai. Quando Jesus chega, o demônio já sai antes de Jesus falar nada, ele só dá uma ordem e acabou. E os discípulos falam: mas por que nós tentamos expulsar e o demônio não saiu? E nós falamos em nome de Jesus, e aí Jesus dá uma resposta: existem castas de demônios, que só saem com jejum e oração. Existe uma batalha espiritual, existem respostas que estão travadas, é no mundo espiritual, a gente não entende, a gente não sabe por quê. Existem testemunhos que a gente recebe na igreja, que a pessoa fala: pastor, depois daquela mensagem, depois que eu tive aquele entendimento, depois que eu fiz aquela oração, depois que eu fiz aquele compromisso, aquele propósito, a minha vida abriu naquela área. Depois que eu fiz aquele dízimo, depois que eu fiz aquela entrega, depois que eu vim servir daquela maneira, a minha vida se abriu. Por quê? Porque existe uma batalha espiritual, tem causas que são retidas. Mas deixa eu te abençoar: se você crê, se você participa desses 21 dias, se você se coloca na presença de Deus, não vai ficar nada retido, vai chegar milagre para a sua vida, vai chegar bênção para a sua casa, Deus vai lutar em seu favor. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus vencedor de batalhas, Ele que luta por nós. Quem crê nisso dá um glória a Deus. Mas é a nossa atitude de fidelidade, de fé e de perseverança que vão trazer essa vitória para nós. Então, jejum, oração, dízimo, como num casamento, a oração é o diálogo. O jejum é aquele sacrifício que nós fazemos. Pastor, mas qual é o poder espiritual que tem deixar de comer um chocolatinho? É porque quando eu estivesse naquilo que me agrada a minha carne, agrada o meu corpo, e eu não fizer por um propósito, eu vou estar naquele momento em que eu ia tomar aquele cafezinho tão gostoso, e eu não vou tomar porque eu tenho um propósito com Deus. Naquele momento eu vou lembrar: eu tenho um propósito com Deus, que cuida de mim no mundo espiritual. É algo que eu mato na minha carne, é algo que eu diminuo do meu eu, em favor do poder espiritual que há na palavra de Deus. Então nós fazemos um sacrifício, como um jejum, para dizer que as coisas do céu são mais importantes que as coisas da terra. Isso é fé, isso é o significado do jejum. E o dízimo é uma coisa que a gente, como no casamento, a nossa fidelidade. Tem casamento que resiste sem fidelidade? Tem relacionamento que aguenta sem fidelidade? Tem sociedade que fica de pé sem fidelidade? Sem lealdade? O dízimo é a fidelidade. Mas eu quero liberar essa palavra sobre você. O jejum, a oração, o dízimo, as coisas que nós fazemos no mundo espiritual, trazem intimidade com Deus. Diga comigo: intimidade.
É através da intimidade que nós alcançamos a santidade. Com Deus, Ele nos santifica, Ele nos purifica. A santidade é o que vai trazer a autoridade. É por isso que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Você está em santidade, você está se preparando, vai ter autoridade do céu sobre a sua vida. Quando você estiver no ambiente, o inimigo sabe, chegou um ungido do Senhor aqui nesse lugar. Nessa casa eu não posso entrar, porque essa casa tem o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta. Nessa casa eu não posso entrar, porque essa casa já tem a presença de Deus. Eles estão lá, declarando Deus na minha casa. É isso que traz autoridade. E é a autoridade do céu que faz milagre na nossa vida. Mas você não vai viver nada disso. Não existe autoridade, não existe milagre. Você nunca vai ter essas bênçãos do céu se não viver princípio bíblico. Princípios bíblicos. Se nós tirarmos a palavra de Deus, se nós tirarmos a pregação da palavra, se nós tirarmos a renúncia que a palavra de Deus nos ensina, nós estamos lembrando da cruz, da Páscoa, da Santa Ceia. Se nós tirarmos isso, o que sobra da igreja? Um clube social. É princípio bíblico que traz poder sobrenatural para a igreja. É porque nós pregamos o nome poderoso de Jesus, que nós temos poder espiritual. Nós vencemos batalhas. Então, são os nossos princípios, tem que pagar o preço. Uma pessoa que pagou o preço, e eu vou terminar falando sobre isso, para nós orarmos e continuarmos o nosso culto abençoado, foi Elias, quando ele teve que travar uma batalha com 400 profetas de Baal. Você conhece a palavra? Se você quiser ler, está em 1º livro dos Reis, capítulo 18. E chega lá um momento que ele precisa travar uma batalha, o povo está confuso, né? Sabe aquele crente está com um pé na igreja, um pé fora, um pé em cada canoa, ele dá uma bronca no povo. Vocês querem servir Baal? Sirvam Baal. Mas vocês querem servir o Deus de Israel? Gente, servir o Deus de Israel é coisa séria. Não dá para ser meio calabresa e meio mussarela. Tem que ser sério, mundo espiritual, é batalha espiritual. Não dá para ficar mais meio a meio. E aí Elias dá essa palavra com o povo. E aí no meio do desafio, com os 400 profetas de Baal, ele arruma o altar para receber resposta do céu. O desafio era, você vai clamar a Baal, eu vou clamar ao Deus de Israel, e o Deus verdadeiro vai responder. Quem crê que você está na presença de um Deus verdadeiro? Quem crê que o Deus vivo está nesse lugar? Então vai ter resposta no céu, então vai ter resposta do céu, então vai ter poder de Deus sendo derramado sobre o altar da sua vida. Organize o altar. Altar organizado traz resposta do céu. Malaquias 3,10 faz o quê? Fazei prova de mim, e vocês vão ver se eu não vou abrir a janela do céu sobre a sua cabeça. Organize o altar, que vem resposta do céu. Propósito com Deus traz resposta do céu. É por isso que nós jejuamos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós dizimamos. Quem está me entendendo, diga amém. Então veja isso. A oração sistemática de Daniel, a postura de Elias no Monte Carmelo mostra que organização e poder caminham juntos. Oração e poder caminham juntos. Jejum e poder caminham juntos. Dízimo e poder caminham juntos. É a autoridade do céu. Nós organizamos. E qual é a organização dele? Rapidamente, elementos que ele restaurou no altar. A primeira coisa, a unidade. Ele pega 12 pedras, que representam as 12 tribos de Israel, que estavam naquele momento ali precisando se unir, e ele traz unidade. E aqui eu quero propor propósitos para o jejum da igreja. Primeiro deles, esteja unido com a sua família, esteja unido com a sua casa. Uma casa dividida contra si mesmo não prevalece, palavras bíblicas. Una a sua casa, você pai de família, você mãe que comanda o seu lar, você chefe da sua casa, chame as pessoas que creem, que querem fazer esse propósito, que podem fazer com você esse propósito, e escolha motivos importantes para a sua casa, para que vocês possam jejuar com motivos em comum. O que está faltando, o que aconteceu, quais são os sonhos, o que está precisando acontecer. Tem pessoas na sua casa que ainda não conhecem o amor de Deus, jejue por elas, coloque o nome delas no seu jejum, faça propósitos de jejum e de oração que são da família. Ele restaurou a unidade no altar, diga comigo, unidade. E eu quero também falar sobre a unidade da igreja, faça isso na sua família, mas eu quero propor para a igreja, quero pedir que você se una comigo. Primeiro motivo do nosso jejum, tem batismo dia 13,
E é batalha espiritual, pessoas que estão nascendo para Jesus, estão entendendo o Evangelho, estão amando a presença de Deus, mas você acha que o inimigo está satisfeito? Coloca dúvida, coloca medo, coloca problema. É uma batalha espiritual. Então jejue comigo pelo culto da semana que vem. Quem pode jejuar comigo pelo batismo do dia 13? Quem pode orar por mim pelos nomes que nós já temos e por aqueles que Deus ainda vai enviar para o batismo? Então a segunda coisa é lermos um capítulo do Evangelho de João, um por dia, são 21 dias, 21 capítulos, leia a palavra de Deus, vamos ler a vida de Jesus, ministério, cura, libertação, pregações que ele fez, vamos ler juntos como igreja, e no dia 27, no dia de entregar o nosso jejum, eu vou fazer um estudo aqui, e nós vamos celebrar, nós vamos, à luz da palavra, entender, e nós vamos ver acontecer milagres sobre a nossa vida. São propósito de unidade, diga unidade. Segunda coisa que ele restaurou no altar foi a centralidade de Cristo. Jesus Cristo tem que ser o centro da nossa vida, é dele, por ele e para ele. Você crê nessa palavra? Ele é o seu Salvador, então você pode declarar: eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso, e ele vai trazer resposta do céu. É para ele que jejuamos, é para ele que nós oramos, é para ele que nós entregamos a nossa vida. Não pode haver outro, não há nessa terra, de cima do céu, debaixo da terra, um nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, é o nome poderoso de Jesus. Jesus é o centro. Se vai aplaudir, então aplauda bem forte. Quando Jesus é o centro, nós sabemos para quem nós jejuamos, para quem nós oramos, para quem nós dizimamos. Ele é o centro, não é o homem, não é a igreja, é o nome de Jesus. Diga bem forte: Jesus. E por último, ele restaura no altar o sacrifício. Aqui a gente aprende inclusive a diferença da oferta para o sacrifício, porque ele manda trazer cordeiro para sacrificar no altar, mas o cordeiro era a oferta comum do judeu. Todos os dias, em vários momentos, tinha 2 cultos no templo, por vários motivos eles sacrificavam no templo, eles ofertavam por perdão, por remissão, pela unidade da igreja, por gratidão. Então as ofertas diárias no templo já eram usadas ali com o cordeiro. Então o que ele faz? Ele faz um sacrifício. Por isso que nós nos separamos, estamos anunciando isso há mais de um mês, que nós vamos fazer um sacrifício no altar. É mais do que o normal, é mais do que você já ora, é mais do que você já jejua. Ele pega, você vai se lembrar daquela, tinha até uma música, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Eles estavam vivendo essa época, não chovia há mais de 3 anos e meio. Eles estavam no alto do Monte Carmelo, e ele manda trazer água, muita água. Ele derrama água sobre o altar 1, 2 e 3 vezes. Imagina quanto faltava de água 3 anos e meio que não chovia, não tinha água para regar as plantações, para o gado beber, não tinha água para as famílias. Eles estavam tendo que racionar tudo, riachos, rios, tudo secando, uma seca terrível, e ele precisa fazer um sacrifício no altar. Está faltando tempo para você? Separe tempo para o altar. Está faltando você dobrar o joelho e orar? Eu tenho muito pouco tempo para dormir, então acordar de madrugada para orar é um grande sacrifício na presença de Deus. Faça isso. É isso que Deus espera de nós. Ele quer saber o quanto a gente está de pé para ver o sobrenatural acontecer, o quanto nós estamos dispostos a fazer para que o céu se manifeste na nossa vida. É isso que significa de que o Espírito é sujeito ao profeta. Não é porque o Espírito faz o que quer com o profeta, não, ele só faz com o profeta aquilo que o profeta está preparado para fazer. Não tem como eu falar assim: o meu sonho é dar aula, mas eu não gosto de ler a Bíblia. O meu sonho é cantar, mas eu não gosto de estudar, de aprender. O meu sonho é fazer alguma coisa, mas você não está se preparando. É isso que significa que o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito vai até o quanto o profeta se preparou. Ele vai fazer na sua vida o tanto que você está disposto a pagar o preço. Daniel orou 21 dias, mas a gente entende que se ele precisasse orar 1 ano, ele ia orar, porque ele já orava 3 vezes ao dia. Ele já tinha propósito de oração. Ele fez um propósito maior, porque ele estava precisando receber resposta do céu. Quem precisa de uma resposta do céu? É isso que significa o jejum dos 21 dias.
É algo que não é comum, mas nós vamos fazer o incomum e o sobrenatural vai se manifestar na nossa vida. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Então eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Vou pedir, o diaconato já está preparado? Vem aqui à frente com os nossos olhos. Nós vamos ter os 21 dias e nós vamos começar amanhã, segunda-feira, à noite, com uma oração de milagre, de cura. Quem crê que Deus tem poder para curar? Eu posso dizer que Ele tem poder para curar, porque eu fui curado instantaneamente. Eu cheguei para receber a oração aqui no pé desse altar, e eu saí, nunca mais senti uma dor na minha coluna. Fui pedir para fazer exame, não tinha mais a hérnia de disco que existia em mim. Eu creio que Jesus Cristo pode curar. E amanhã nós vamos ter uma live, começando os 21 dias, a live de oração de cura, uma live onde nós vamos declarar que o médico dos médicos vai operar maravilhas. Quem crê em maravilhas e milagres? Então amanhã, e eu quero perguntar, a igreja está de pé, então levante a sua mão. Se você não recebeu esse frasquinho de óleo, está quase acabando, mas se você não pegou o frasquinho, pode levantar. Olha, tem bastante gente, pode ir, diaconato, obrigado, lá na galeria também. E também, se você pegou e já distribuiu para as pessoas que você ama, como eu tenho pedido, se você já entregou para as pessoas da sua família, do seu bairro, você quer mais, pegue mais, pode levantar a sua mão, o diaconato está passando pertinho de você, ou se você preferir, no final do culto, se tiver ainda, porque nós distribuímos muito mais do que eu esperava, glória a Deus, isso que é coisa boa. Mas se você quiser, levante a mão aí, ó, tem bastante gente ainda com a mão levantada, e você vai receber para participar. Obrigado. É esse o significado do sacrifício, fazer aquilo que é incomum. É difícil para você ficar sem as redes sociais? Faça isso. Está te distraindo? Está levando malícia para os seus olhos? Está levando comparação, competição, inveja? Está fazendo você olhar para a grama do vizinho que parece que é mais verde? Abra mão de alguma coisa que seja importante para você. Sabe, aquela coisa que vai ser difícil, pastor, mas para o céu vai ser fácil responder você. É difícil para mim, mas não tem nada que seja difícil para o meu Deus. Então eu quero orar, porque nós vamos fazer esse propósito de jejum. Não se esqueça de ler um capítulo por dia do Evangelho de João, de jejuar e orar pelo nosso culto, domingo que vem, culto de batismo, e de fazer propósitos da sua família, da sua casa. Não se esqueça disso. Começa a valer a partir agora da meia-noite, não vai dar uma overdose de chocolate e de Coca-Cola até meia-noite. Cuidado com o açúcar no sangue, bate lá na tampa, depois ele cai de uma vez só. Você começa a contar a partir de agora. Nós vamos 21 dias. Basta uma palavra da boca de Deus e vai ter resposta para nós. Mas nós aprendemos que existe batalha espiritual. Nós aprendemos que existe mundo espiritual. Então nós vamos entrar como um exército que já sabe que somos vencedores, porque maior é aquele que está em nós do que tudo aquilo que está no mundo. Nós vamos nos posicionar e o céu vai trazer resposta para a nossa vida. Levante a sua mão. Senhor, nós consagramos agora como igreja, como corpo, esse período de 21 dias. Nós consagramos, meu Deus, esse momento profético, espiritual, onde milhões de brasileiros ao redor do Brasil estarão jejuando, estarão orando, e a tua palavra diz que o que dois ligarem na terra será ligado no céu. Nós cremos que o Senhor vai fazer milagres nesses 21 dias. Nós ligamos essa palavra e nós pedimos, Pai, aceita o nosso jejum, ouça a nossa oração, traz resposta do céu, porque nós cremos num Deus poderoso, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, é aquele que luta por nós. Nós consagramos, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem recebe, quem vai participar, diga amém.